Quem trouxe a Bíblia, Salmo 33. Salmo capítulo 33, o verso 1 apenas, quero ler aqui com vocês, que diz o seguinte: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Vou ler de novo, Salmo 33, 1, exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-los. Inclina em tua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai da vida, é no nome de Jesus que nós adentramos na tua presença. Senhor, enviamos louvores ao céu, ó Pai, e agora queremos que tu envie a tua palavra ao Senhor, para falar em nossos corações, para vir direto, Senhor, com as nossas petições, e dar a nós, ó Pai, bálsamo do céu. Senhor, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Eu quero vos falar, nesses minutos que temos, sobre o verdadeiro louvor. No Salmo 33, verso 1, Davi, quando ele está louvando ao Criador, ele diz nesse verso: exultai, ó justos, no Senhor, e aos retos fica bem louvá-lo. Quando nós observamos esse salmo, quando nós começamos a definir, a primeira coisa que temos que fazer é definir a palavra louvor, E quando nós definimos a palavra louvor, nós observamos que o louvor significa elogio. Toda vez que nós estamos direcionando o louvor a Deus, o louvor ele quer dizer elogio. Mas esse elogio, como o salmista aqui diz, ele só pode vir dos lábios de um homem reto. Então, quando nós lemos agora novamente este versículo, que diz: exultai, ó justo, no Senhor, e aos retos fica bem o louvor. Isso quer dizer o quê? Que se nós elogiamos a Deus através da palavra louvor, que significa elogio, isso significa o quê? Que esse elogio, ele é direcionado a Deus. E para ser direcionado a Deus, tem que vir dos lábios de um homem reto. Quando eu falo homem aqui, é genericamente, ou seja, é mulher e homem. O Antigo Testamento, frequentemente, quando nós lemos o Antigo Testamento, ele fala de dois caminhos na vida e adverte as pessoas para que permaneçam no caminho reto e não se desviem para o tortuoso, conforme Provérbios, capítulo 2 e verso 13. Então isso significa o quê? Que o homem que tem direito de louvar a Deus é aquele homem que está no caminho reto, ou seja, que não saiu fora, não passou por caminhos tortuosos. O que seriam esses caminhos tortuosos? É fazer tudo fora da vontade de Deus. Nós observamos também que Davi, ele foi louvado, elogiado, por Deus, por andar com sinceridade diante dele, conforme está em 1 Reis, capítulo 9 e o verso 4. Portanto, nós entendemos, daí vamos entender o porquê que o Todo-Poderoso, ele é atraído pelo louvor. Porque o Todo-Poderoso, ele se direciona ao louvor. O louvor, ele move o coração de Deus. O louvor, ele faz com que Deus incline e ele veja
Quem é que está direcionando isso a ele? E quando ele inclina para nós, ele nos concede benefícios, tá? Pois, quando o reto louva, não há muros que possam impedi-lo de passar. Quando nós estamos louvando ao Senhor, não existem barreiras, não existem obstáculos, não existe nada que impeça de passar por ele. Quando nós olhamos ali em Josué, no capítulo 6 e no verso 20, nós vemos que o povo de Israel, eles estavam por um obstáculo muito grande para passar. Para eles tomar a terra prometida, eles tinham que passar por determinadas cidades, e cidades poderosíssimas. E uma delas era Jericó. E quando Deus, ele vem falar com Josué, ele vai dizer o seguinte, para que ele colocasse homens tocando na frente da arca, e atrás guerreiros e sacerdotes. E Deus também ordenou para eles darem volta, cada dia, dar uma volta por 7 dias. E a Bíblia fala que eles foram dando a volta e tocando aquela trombeta diante dos muros de Jericó. Uma cidade que era, naquela época, ninguém conseguia passar por ela. Para que Israel pudesse pegar a terra, eles teriam que, primeiro, dominar o povo de Israel. E a Bíblia diz que eles deram volta por 6 vezes. E na 7ª vez, eles deram 7 voltas. E a Bíblia diz em Josué capítulo 6, verso 20. No início desse verso diz assim, gritou. No hebraico, a palavra é ruã, que quer dizer fazer um ruído jubiloso. Então, essa versícula de Josué, ele diz o seguinte, gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram a trombeta, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada um qual em frente de si, e a tomaram. Mas veja bem, meus queridos, quando nós observamos esse verso, primeiro, eles gritaram, fazendo um ruído, segundo o hebraico, a palavra hebraica, a língua hebraica, um ruído de júbilo. O louvor é isso, é jubilar, é agradecer a Deus. Eu não sei se você está diante de uma Jericó na vida. Eu não sei se essa Jericó é grande, está tentando impedir você de chegar à terra de Canaã. Mas hoje chegou o dia de você gritar, fazendo um ruído jubiloso. Esse júbilo, se nós formos olhar simbolicamente, seria um louvor, louvar a Deus na tribulação, nas provas, nas dificuldades. Quantas vezes nas provas, nas dificuldades, na tribulação, nós não conseguimos cantar, nós não conseguimos jubilar, mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo aqui, quando o reto louva, não há muros que possam o impedir. Pode o muro estar muito alto diante de você, mas uma coisa eu quero dizer a você, grite com alta voz de júbilo, porque Deus ouvirá do céu e o Todo-Poderoso concederá a bênção para a sua vida. Mas uma coisa é certa, nós temos que ser reto. Faça agora uma análise na sua vida. Estás no caminho reto? Estás fazendo a coisa certa? Como reto você pode louvar a Deus, e Deus está entendendo o seu louvor? Ele está recebendo o seu louvor? Será que você, quando gritar aqui, dentro desse termo hebraico aqui, será que o seu ruído vai ser um ruído jubiloso? Mesmo nas provas, nas tribulações, mesmo na dificuldade, será que você tem capacidade de louvar a Deus? Será que você tem capacidade, quando está passando as provas e os muros de Jericó, você olha e não consegue ver a celestial, vamos dizer assim, Jerusalém, espiritualmente falando? Será que você pode cantar o hino da vitória, o hino jubiloso? Como você está?
Cantar apenas da boca para fora não move o coração de Deus, não move o Todo-Poderoso, porque quando o louvor move o Todo-Poderoso, ele traz você diante dele, e ele observa o teu louvor, ele observa quem você é, ele sabe qual é os desígnios do teu coração. Continuando aqui, quando os retos louvam, águas fluem. Que água é essa, pastor? O Espírito Santo, ele significa água. Jesus também significa água. Quando louvamos a Deus com o coração reto, o Espírito Santo de Deus, ele vem e enche o lugar aonde estamos. Quando nós vamos lá em 2 Reis, no capítulo 3, nós vemos que os moabitas, eles tinham se levantado contra o reino do norte. E o rei do reino do norte, ele mandou chamar o rei do reino do sul para o ajudar. E também os edomitas. E quando eles estavam descendo, já eram 7 dias pelo deserto, para ir atacar os moabitas. O rei, que era do reino do norte, ele falou assim: olha, temos que trazer um profeta, para que ele venha e profetize, para dizer para nós se vamos vencer ou não. E quando ele manda chamar um dos homens para ir procurar um profeta, o único profeta que estava disponível era Eliseu. E quando a notícia chegou para Eliseu, Eliseu falou assim: eu não vou profetizar para esse rei, porque esse rei que estava no reino do norte, ele era uma pessoa que tinha levado o povo de Israel a pecar. Mas quando Eliseu recebe a notícia e diz que não iria, aquele mensageiro vai dizer para ele: olha, lá está o rei do reino do sul. E Eliseu fala: olha, pelo reino do norte, pelo rei do reino do norte eu não iria, mas pelo rei do reino do sul eu vou. E a Bíblia diz que quando ele chegou ali, quando ele estava ali diante dos reis, e é um deserto muito grande, os animais já estavam morrendo, automaticamente Eliseu fala: traz-me um tangedor, um tocador, um músico cheio do Espírito Santo de Deus, porque o coração de Deus, ele move diante do louvor sincero, o louvor vindo do coração reto, do coração sem impureza, do coração que tem Deus na vida, do coração que dirige o louvor a Deus, sabendo que ele é reto. E quando o tangedor chegou e começou a tocar, o Espírito de Deus desceu sobre o profeta. E agora o profeta fala: olha, ó rei, mande seus homens cavar valas no deserto, e pela manhã Deus enviará água. E a Bíblia diz que quando o rei deu ordem, seus homens foram cavar. Eu imagino que um deva ter chegado para outro, e falado assim: olha, eu não acredito nisso, então eu vou fazer um buraquinho pequeno, porque não vai acontecer nada, é deserto não tem água. Outro já vai dizer: não, eu tenho fé, eu creio, se o profeta falou, eu vou cavar uma vala aqui nesse deserto. E fizeram muitas valas. E a Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 3 e verso 20, que pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eles olharam para os buracos, e eles viram que vinham as águas pelo caminho de Edom, e era muita água que vinha rolando, e rolando, e rolando. E a Bíblia diz que a terra se encheu de água. O buraco menos fundo foi menos água, o buraco mais fundo foi mais água. E a Bíblia diz que o deserto encheu-se de água. Que poder que há no louvor! O coração de Deus, do Todo-Poderoso, ele foi atraído pelo louvor do tangedor. Água significa o quê? Significa Cristo é o
Espírito Santo de Deus. Em João, no capítulo 7, versículo 37 a 39, diz que Cristo é a fonte. Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Cristo, Ele é a rocha. Êxodo 37, 6, também fala que Cristo é a rocha. Foi por isso que quando Moisés, a primeira vez feriu a rocha, que Deus mandou, saiu água. Na segunda vez, Deus falou, fala com a rocha. Moisés feriu, automaticamente a água teve, mas Moisés não entrou na terra de Canaã. A água está à sua disposição. Primeiro, terá que ter o tangedor, o louvor a Deus. Eu não sei qual a valeta, ou vamos dizer, uma cova que você vai cavar hoje aqui, devido aos seus problemas, muitas vezes as suas tribulações, muitas vezes o que tu tem pedido para Deus. Talvez a sua cova tenha sido pequena, talvez você não tenha dirigido louvor a Deus, em oração, em intercessão, você não tem louvado a esse Deus. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que a água veio, e a água encheu a vala, e sobrou, e os homens israelitas automaticamente, eles se jubilaram. E a Bíblia diz que os moabitas, quando eles, só sabendo que o povo de Israel estava indo atacá-los, eles desceram. E quando eles oraram para a vala, para o povo de Israel, aquela vala, eles viam como água limpa, água cristalina, água que saciava a sede. Mas quando os moabitas, homens sem Deus, olharam para aquelas águas, eles não viram água limpa, mas eles enxergaram sangue. E eles deduziram, olha, o povo de Israel se mataram, brigaram entre si, e nós iremos descer e vamos matá-los. E quando os moabitas desceram para o acampamento, mal foi a surpresa deles, que o povo de Israel estava os esperando, e eles se levantaram e venceram os moabitas. O louvor, ele leva-nos a ser vencedores. O louvor, ele leva-nos a enxergar as águas cristalinas. O profeta sabia disso. O profeta sabia que o povo necessitava de água, e o tangedor era o único que ele tocando, ele moveria o coração de Deus. Deus estava praticamente afastado do povo de Israel. Ele não olhava mais para o povo de Israel, o reino do norte, porque eles estavam pecando contra ele. Mas a música, ela transformou o coração simbolicamente, dizendo aqui, de Deus. O louvor reto, ele atrai a Deus. E para finalizar, quando o reto louva, vem o impossível, a impossibilidade. E a impossibilidade só vem diante do louvor. Louvor é agradecimento também, ele tem significado. Toda vez que estamos louvando a Deus, nós estamos elogiando a Ele e agradecendo o amor, agradecendo a vida que Ele dá para nós, agradecendo a Ele tudo que nós tivemos durante esse dia. O louvor, a função dele é para entregar a Deus um elogio de coração, é para dizer a Deus que nós o amamos, que nós estamos à sua disposição, que nós somos pessoas frágeis, fracas, mas Ele é o sustentador, Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que guia, Ele é o Senhor das nossas vidas, e isso só pode vir de um coração reto, de um homem sincero, de um homem que teme a Deus, de um homem que sabe o que Deus faz na sua vida. Eu posso dizer, eu já estou vivendo os milagres de Deus, estou dentro do milagre de Deus, e é por isso que eu levanto a minha mão e louvo ao Senhor, o elogiando, porque não era para mim estar mais aqui, não era para mim estar nem pregando hoje aqui, mas a graça e misericórdia de Deus, Ele tem estado na minha vida, na Labaxara Manaia. Eu não sei qual é a vala que você vai cavar hoje,
mas águas fluirão. O tangedor vai tocar, abrirá o coração de Deus, e Ele enviará água sobre a igreja. O seu Espírito Santo vai vir sobre a igreja, e Ele quer dominar a tua vida, Ele quer tomar o teu coração, e Ele quer dizer a você: seja reto diante de mim, para que você possa dirigir a mim louvor. Alabaxara manaias, eu sinto a glória de Deus aqui. Eu não sei se todos estão sentindo, mas eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar. Esta água, ela tem proporção. Alabaxara manaia. Esta água, ela existe uma proporção para ela. A água, ela é abundante. 2/3 do globo da terra, ele tem água. Então a água é abundante. Agora a Bíblia, ela relaciona 3 tipos de água dentro da vida de uma pessoa que louva. Primeiro, a água de um odre é mínima. Ele louva, mas não é um louvor vindo lá de dentro. É água de um odre. Em Gênesis 21, 14 a 16, a Bíblia é bem clara em dizer, quando Abraão manda a serva embora, ele dá água da proporção de um odre para ela. E aquela água, ela vai para o deserto. Era uma água insuficiente. E ela automaticamente, quando chega ali no deserto, a água acaba. Pastor, o que significa isso? É acomodação a uma vida espiritual raquítica, que não sabe louvar, que não sabe dizer a Deus quem Ele é, que não sabe chegar diante do trono de Deus em louvor e em adoração. Veja bem que Isaías, ele era um profeta de Deus, sabia, ele pensava que ele era o bam. E a Bíblia diz, até o capítulo 5, para Isaías, ele era o bam, ele era o grande, ele era o Senhor. E você pode observar do versículo 1 ao 5, Isaías fala: ai da nação fulano de tal, ai de ciclano, ai de beltrano, só ai. Mas quando chegou no capítulo 6, a Bíblia diz que o rei, que era parente dele, morreu, era o protetor. E agora quando morreu, ele viu que não tinha mais proteção humana. Aí o que aconteceu? Ele correu ao templo. E quando ele entra ao templo, e entra ali dentro, e ele começa a ver a glória de Jesus. Era de Jesus aquela glória. Muitos pregam dizendo que é de Deus Pai, mas não é, aquela glória era de Jesus. E quando ele começa, ele entra no templo, a glória de Jesus desceu no templo. E agora aqueles querubins, todos diante ali de Jesus, porque o templo desaparece diante dos seus olhos, e ele começa a ver os serafins dizendo: santo, santo, santo. Porque diante de Deus temos que louvar, temos que elogiar, e Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele te conhece, Ele te prescruta. É por isso que Davi disse: sonda-me, ó Deus, e me conheces. Alabaxara manaias. E o que aconteceu agora? Isaías simplesmente falou: ai de mim, que estou perecendo. Será que para você louvar, será que para você prestar elogio ao Senhor, vai precisar um anjo descer lá do céu e queimar os teus lábios? A Bíblia diz, e resumindo essa parte que vocês conhecem, que um querubim, que um serafim desceu com uma brasa viva e queimou os lábios de Isaías. Quando nós vamos para o hebraico e nós observamos, aquilo ali foi literal. Isaías ficou até a morte com os seus lábios queimados, marcados. E quando ele ouviu aquilo ali, a glória de Deus, ele disse: ai de mim, Senhor, que eu estou perecendo. Ou seja, eu não sou nada também como todos os outros. E quando ele ouviu a voz da Trindade, ele disse, quando eles disseram: a quem enviarei? A quem há de ir de mim, por mim? Aí eles disseram, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O louvor não é e não pode vir de uma água, de um odre. O louvor
também ele não pode vir da água de um poço. Gênesis 21:19, uma água limitada, embora as portas do céu estejam abertas, a água do poço é limitada, é só aquela quantia, a quantia é exata, ela não aumenta. Isso significa o quê? A proporção para receber depende de nós. Basta você elogiar a Deus, basta você dirigir louvores a Ele, basta você dizer que Ele é Senhor da sua vida, basta você dizer: Senhor, eu me entrego totalmente ao Senhor. Não adianta você abrir a boca e louvar somente, mas o seu coração não ser reto diante de Deus, e você não dizer sinceramente ao Senhor: eu estou aqui e me entrego a Ti, e Te louvo, Senhor, e eu quero que Tu faças da minha vida o que Tu queres. A água do poço, ela é limitada, mas hoje o Espírito Santo está dizendo a você: depende de você. Você pode mudar essa situação. Mas em João capítulo 4:14, fala de águas a jorrar. É água ilimitada, é fonte a jorrar para a vida eterna. Nós, através do louvor, estamos jorrando esta água. Águas que irá atingir outros, águas que vai chegar a outros, e ele vai se satisfazer e vai procurar a saber: quem é esta água? Qual é esta água? Tudo isso vem através do louvor. E para terminar aqui, quando o reto louva, vem o impossível. O que é o impossível? É aquilo que nada a ciência, diante dos olhos dela, ela pode fazer. É aquilo que a ciência, quando ela olha, ela fala: isso é impossível. Quando o reto louva, o impossível aparece. Em Mateus 19:26, Jesus ele diz o seguinte: para Deus tudo é possível. Vamos todos falar junto? Para Deus tudo é. Para Deus tudo é. Através do louvor, nós ativamos esse possível de Deus. E o impossível passa a ser nada diante dos olhos do povo de Deus. Que Deus abençoe. Que o louvor que você estiver dirigindo ao Senhor, que seja realmente um elogio, e que venha realmente do seu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.